Vamos imaginar um cenário, um mundo em crise, onde uma grande potência está prestes a desmoronar. É bem no meio desse caos que surge uma profecia, sabe? Uma coisa surpreendente, a visão de um novo tipo de rei e de um reino de paz radical, vinda do lugar mais inesperado de todos. É para a gente desvendar essa esperança, que está descrita no capítulo 11 de Isaías, que estamos aqui. Então, o coração dessa profecia está num contraste, um contraste muito forte. De um lado, a gente tem a imagem de uma floresta inteira, com aquelas árvores imponentes, o Império Assírio sendo completamente derrubada. E do outro lado, o que sobrou da grande dinastia de Davi. Um simples toco de árvore, que parece morto, sem esperança nenhuma. E é justamente desse toco, nesse cenário que parece não ter mais jeito, que a profecia começa a florescer, transformando o que era desespero em um sinal de vida totalmente inesperado. A profecia começa com um detalhe que é, olha, crucial. A linhagem real não é mais chamada pelo nome glorioso de Davi, o grande rei, mas sim de Jessé, o pai dele, um simples pastor. É um retorno proposital às origens humildes, para mostrar uma família que foi de fato cortada da sua glória e reduzida a um toco esquecido. Mas é exatamente desse toco, aparentemente morto, que um novo líder é prometido. No começo, ele é só um pequeno ramo verde, quase insignificante. Mas esse broto, ele carrega a promessa de uma glória renovada, com todo o potencial para crescer e se tornar uma árvore magnífica, cheia de frutos. Agora, vamos dar uma olhada no que torna esse novo governante tão radicalmente diferente dos reis orgulhosos do mundo. A esperança aqui não vem de força de fora, não. Vem de uma origem divina. Este rei é único. Ele é dotado de uma plenitude divina de dons que é simbolizada pelo número 7, que na tradição bíblica representa perfeição, totalidade. E diferente de outros líderes em que o Espírito vinha só de vez em quando, a fonte diz que o Espírito vai repousar sobre ele, de forma permanente. E esse único Espírito se manifesta de uma forma fascinante. Ele concede 6 dons específicos que vêm organizados em 3 pares e que equipam perfeitamente esse rei para governar: sabedoria e entendimento, conselho e poder, e conhecimento e temor do Senhor. O primeiro conjunto de dons dá uma visão sem precedentes. Sabedoria para ir além do superficial e entender a essência das coisas. Entendimento para conseguir discernir as situações. E conselho, que é a capacidade de, a partir dessa clareza toda, tomar as decisões perfeitas. Já os dons gestantes garantem que essa visão se transforme em ação. Ele recebe poder ou fortaleza para executar o que foi decidido, o conhecimento íntimo da vontade de Deus para guiar cada passo e, o mais importante, o temor do Senhor. Aquela reverência profunda que é a base de tudo, garantindo que a sabedoria dele seja sempre seguida. Vamos avançar um pouco para ver como esses dons divinos se traduzem em ação, especificamente na área da justiça. Como é que esse rei governa na prática? Essa aqui é uma das declarações mais radicais da passagem. Diferente de qualquer governante humano, o julgamento desse rei não se limita a aparências ou ao que as pessoas falam. Ele simplesmente não pode ser enganado. E aqui a gente viu o contraste fundamental. Nossos sistemas de justiça, por melhores que sejam, são falhos. Eles dependem do que a gente pode ver e ouvir. A justiça desse rei, por outro lado, é perfeita. Pelo Espírito, ele conhece a verdade lá dentro, o que está no coração de cada um. E o foco principal da justiça dele é proteger os mais vulneráveis da violência dos poderosos. Ele defende os pobres, os oprimidos e os mansos, aqueles que, como a fonte descreve, suportam a injustiça com paciência, confiando que Deus vai fazer justiça por eles. Esse rei não precisa de exércitos, não. A fonte descreve o poder dele como algo tão imenso que a sua palavra, o sopro dos seus lábios, já é suficiente para ferir a terra hostil e derrotar os opressores. É um poder que vem da autoridade moral e divina, não da força bruta. Esse reinado de justiça perfeita acaba gerando um resultado que transforma o mundo inteiro, um reino de paz profunda, ou como o texto hebraico chama, Shalom. É bem importante entender o que Shalom significa. Não é só o fim da guerra, sabe? É a restauração completa de todas as coisas. É um estado de harmonia, de integridade, de bem-estar, que se espalha por toda a criação. Para ilustrar esse Shalom, a profecia pinta um quadro que é, assim, inesquecível. A própria natureza sendo curada, a violência instintiva entre os animais é desfeita,
O lobo e o cordeiro, símbolos eternos de predador e presa, agora vivem em paz, um do lado do outro. A própria ordem natural é refeita. A cena vai se expandindo, reforçando essa paz que parece impossível. Toda aquela inimizade antiga, aquela luta brutal pela sobrevivência que define o mundo natural como a gente conhece, simplesmente deixa de existir. E esse aqui é talvez o detalhe mais tocante. Essa paz é tão completa, tão segura, que uma criancinha, o ser mais vulnerável de todos, pode guiar esses animais que antes eram ferozes. A ordem natural do medo é completamente virada de cabeça para baixo. Essa cura, claro, se estende à humanidade. A violência entre as pessoas também vai chegar ao fim. E a base para essa paz, segundo a fonte, é que a terra vai estar cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E, finalmente, o impacto desse rei e do seu reino não fica limitado a um só povo, mas se expande para abraçar o mundo inteiro. Aquele que começou como um humilde broto de um toco esquecido, agora se torna um estandarte, uma bandeira erguida bem no alto de um monte. Ele vira um ponto de convergência, um farol de esperança tão alto que chama a atenção de todas as nações. E pessoas do mundo todo vão se voltar para ele voluntariamente, buscando sabedoria, buscando instrução. Elas vão submeter as suas disputas ao julgamento dele e trazer seus tesouros para o seu reino glorioso, reconhecendo a soberania dele. E assim, essa visão de milhares de anos nos deixa com uma pergunta. Num mundo ainda tão marcado pela violência e pela injustiça, o que significa ter esperança num reino onde a paz é total e a justiça é perfeita? O que essa antiga visão de um mundo curado pode nos dizer hoje em dia?